na nossa igreja, pastoreada pelo amado pastor Tony, e que desde os primeiros dias que a gente veio aqui, ainda eu acredito no ano de 2019, o Senhor nos deu a honra de conhecer essa igreja, e para a glória de Deus, essa aliança tem se estendido durante muito tempo, e acreditamos que até o dia de Jesus. Amém, queridos? Como bem falou o pastor, tivemos o prazer de ter ele conosco lá em Boca do Acre, e foi dias incríveis, muito aprendizado, palavra de Deus. Vimos o Senhor manifestar na vida do pastor de uma forma poderosa, ponto que nos alcançou e tem nos abençoado poderosamente ainda naquele lugar, o nosso Deus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo aqui em 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo o versículo 14 e depois o versículo de número 15. Amém? 2 Reis, capítulo de número 14, aliás, capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: Então Eliseu disse: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, traga-me um tangedor. Versículo 15 eu vou repetir. Mas agora, traga-me um tangedor, ou um músico. Antes de entrar nesse texto, antes de fazer menção da palavra de Deus, eu quero aqui agradecer a Deus pela equipe que me acompanha, que está conosco. Está aqui o pastor Elias, junto com a sua esposa, a pastora Iris, pastor Aldeci, pastora Josiane, discípulo Elias, e também o nosso ministério de louvor. Nós estamos também ministrando no retiro da nossa igreja. E quando o pastor Aldeci conversou comigo, eu disse: Senhor, é uma honra estar lá juntamente com o pastor Tony, com aquela igreja amada que já faz aí, desde 2019 que nós não estamos aqui, em torno de 3 anos, E olha só, a alegria no coração de estar juntamente com vocês. Amém, queridos? É uma satisfação mesmo. E eu queria nesse momento, queridos, pedir a você que você não economizasse de forma nenhuma glória. Por quê? Esses dias eu tenho pensado a importância do nosso louvor a Deus. Quando nós vamos ler o Salmo 150 e o versículo de número 6, o Senhor diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aí ele repete dizendo: outra vez vos digo, louvai ao Senhor. Existe uma importância no louvor a Deus. É claro que quando nós vamos estar falando de louvor, nós não estamos se referindo somente a uma música entoada a Deus. A nossa vida é um louvor ao Senhor. As nossas ações é um louvor a Deus. As nossas atitudes levam Deus a ser louvado e engrandecido. Mas nessa noite nós estamos em um ambiente de adoração, nós estamos em um ambiente de louvor ao nome daquele que nos criou, que nos chamou, que nos formou e que nos colocou aqui, que nos fez para esse objetivo, para essa função, para que o seu nome seja glorificado, amém? Então, se Deus te deu a alegria de hoje você estar aqui, como já bem foi falado no início desse culto, quantas pessoas estão por aí, entoando louvores, cultuando a outros deuses estranhos, e nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. Quantas pessoas do Brasil afora estão aí em noitadas de carnavais, tendo uma falsa paz, uma falsa alegria, e você está experimentando, está vivenciando a alegria verdadeira, que é a alegria do Espírito Santo. Jesus diz: eis que vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. A paz que está aqui não é uma paz falsa, a alegria que está aqui não é uma alegria falsa, é a alegria do Espírito Santo. Então você pode se alegrar nesta noite, você pode se glorificar o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Como todos nós sabemos, leitores da Bíblia, o povo de Deus, ele era regido pelo próprio Deus, era o Senhor que governava Israel.
até o dia em que Israel decide ser direcionada ou governada por rei. Eles decidem imitar as demais nações, e agora pede ao Senhor Deus um rei, para que seja por eles por cabeça. E Deus assim atende, porque o Senhor faz conforme o desejo do coração do homem. Eles desejaram imitar as nações, o Senhor permitiu que agora os homens governassem o seu povo, o povo de Israel. E agora, queridos, depois de um reinado, destronado, um reinado sem futuro, um reinado sem direção, que nós vemos aqui, onde Acabe era o rei de Israel, que tinha sua esposa Jezabel, que cultuava outros deuses, e isso fez com que o Senhor se afastasse do seu povo. Agora Acabe é morto, e quando Acabe morre, o seu filho Jorão assume o reinado de Israel. E diz a Bíblia que agora as alianças que existia entre Acabe e outros reinos, como os Moabitas, que tinha por rei o rei Mesa, que servia Israel, por ter dívida com Israel, decide agora trancar os laços. E de repente forma-se um cenário de guerra. Jorão não aceita a decisão do rei Mesa e decide agora convidar o rei de Judá, Josafá, para que agora venha a peleja e contra o rei Mesa. E não somente isso, ele também chama o rei de Edom. 3 reinos se unem para ir para uma batalha, para ir para uma guerra. E agora, chegando diante do rei Jorão, eles perguntam por onde eles iriam, e ele dizia: vamos pelo deserto. E diz a história, queridos e amados irmãos, que nessa trajetória, de certa forma eles se perdem, e agora acaba-se o alimento, acaba-se a água, os seus animais começam a ter sede, as pessoas começam a ficar sufocadas, cansadas, os soldados sem forças físicas, e de repente eles observam aquele cenário e começam a se questionar, começam a questionar o rei Jorão. E de repente Josafá, um homem de Deus, chega diante de Jorão e diz: olha, não tem aqui um homem de Deus para que venhamos consultar, para saber a causa de por que está acontecendo tudo isso conosco? E disseram: sim, tem Eliseu filho de Zafate, aquele que apanhava água às mãos de Elias. Chamaram Eliseu. Eliseu, quando chega diante de Jorão, isso aqui é muito interessante. Eliseu diz: olha, se não fosse Josafá que estivesse aqui, eu nem olharia para você e nem te respeitaria. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem de Deus e mulher de Deus. Você no mundo espiritual, por ser essa pessoa que você é, sincera, servo de Deus, leal ao Senhor, que vive uma vida íntegra diante do Senhor e diante da sua igreja, do seu pastor, no mundo espiritual há um respeito sobre a sua vida. Os demônios lhe respeitam, os demônios olham para você e tem que baixar a cabeça, sabe por quê? Não porque você é melhor que alguém, não porque você tem autoridade alguma, não, mas justamente porque você leva uma vida íntegra diante do Senhor, e o Espírito de Deus, Ele está sobre a sua vida. Lembra de Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus encosta o barco em Gadara, aquele homem que era possesso, que correntes não segurava ele, vem descendo o porto de Gadara e chega aos pés de Jesus e se ajoelha e diz: que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Ele se prostra diante de Jesus e ele usa a expressão: o que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Ele respeita a autoridade que há sobre a sua vida. O diabo respeita a autoridade de Deus que há sobre a sua vida. Aqui nós observamos que Eliseu chega diante de Jorão, que era pior do que o seu pai. Ele chega diante dele e diz: se não fosse Josafá que estivesse aqui, eu não te respeitaria e nem te atenderia. Aqui aliás, Eliseu está na condição, na representatividade do próprio Deus. Ele era a voz de Deus naquele momento. Ele era o escape. Eles buscavam uma resposta de Deus e se colocavam diante de Eliseu.
E de repente, todos eles com medo, porque eles estavam prestes a entrar em uma batalha, eles já estavam prestes a entrar em uma guerra, e eles estavam com sedes, sem força, sem alimento, os animais morrendo, os mais velhos ficando para trás. Agora imagine só, diante de tudo isso, chamaram Eliseu, e eles achavam que Eliseu ia orar, e diante da oração de Eliseu, poderia acontecer que a força daqueles homens viesse a ser revigoradas. E o que mais me chama a atenção é que Eliseu mandou eles fazer covas, e eles fizeram bastante covas naquele lugar. Não entendendo eles, Eliseu disse: agora vocês vão me tragam um tangedor. E o que é um tangedor? É um instrumentista, aquele que toca o instrumento de cordas, como harpa, sabe? E aquilo pareceu uma afronta para eles. Por quê? Porque eles já estavam prestes a entrar em uma guerra, esperando que as suas forças viessem a ser revigoradas. Mas agora eles recebem uma notícia em que o profeta de Deus, a voz de Deus na terra, está trazendo, sabe o quê? Um músico. Que utilidade o músico tem em um cenário de guerra, em um campo de guerra? Que utilidade um músico tem em um ambiente em que eles estavam vivenciando, sabe, de luta? Eles não conseguiram entender, queridos, que no momento daquela guerra que eles estavam enfrentando, daquela conturbação, daquela angústia, daquela agonia, o louvor, a adoração a Deus traria calmaria não somente ao coração dele, mas que Deus ia fazer o milagre, o impossível. Oh, sabe, quando eles começou a tocar o músico, a Bíblia diz que aquelas covas que foram cavadas começaram a encher de água, sabe, e houve-se alegria no meio deles. Ou seja, as forças deles começaram a voltar, a força deles começaram a fluir pelo poder da adoração. Há poder na adoração, querido. Não importa, muitas vezes nós enfrentamos lutas e crises, problemas, sabe, e a gente acha que é o nosso fim. E quando nós começamos a adorar a Deus, quando nós começamos a engrandecer ao nome do Senhor, sabe, parece que as nossas forças que tinham ido embora venham voltando. O nosso corpo agora vai sendo revigorado. Os nossos músculos que estavam sem ânimo vêm começando a tomar o seu lugar. E Deus nessa noite está dizendo para você que talvez tem vivenciado nesses últimos tempos isso, sabe, uma fraqueza espiritual, um desânimo. Deus está dizendo: a partir do momento em que você adora, as suas forças começam a ser renovadas, as suas forças começam a ser restauradas. Aquilo que foi pacificado para trás, o Senhor começa a trazer novamente. Eles não precisavam de um músico, eles precisavam de soldados. Mas tem guerras que não é a nossa habilidade que nos faz vencer, a nossa capacidade de inteligência, não é a força do nosso braço. Existem guerras que você vai vencer com o poder da adoração. Você vai vencer com o poder da adoração ao nome do nosso Deus. Ele vai realizar na sua vida sim. Ele vai trazer vitória na sua vida sim. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver pessoas que, sabe, diante de lutas, diante de problemas, alçaram a sua voz em adoração, e o Senhor venceu as guerras para eles, as lutas internas, as prisões que eles enfrentavam. Se nós olharmos, querido, um texto que diz em Atos capítulo 16, desde o versículo 9 até o 31, nós vamos ver a história de Paulo, no momento em que ele recebe uma visão de um homem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Bíblia diz que ele apressadamente partiu para a Macedônia. O mais interessante aqui,
que nós aprendemos que quando Paulo vai para a Macedônia, a Bíblia diz que ele foi apressadamente. A Macedônia é a Europa. Amados, até então o evangelho ainda não tinha sido pregado naquele lugar. Era como se Paulo já estivesse estabilizado, sabe, nas igrejas que ele tinha estabelecido, sabe, e ele poderia muito bem estar tranquilo, governando e cuidando das igrejas da qual ele já tinha levantado. Mas de repente ele recebe um direcionamento de Deus, e ele sai da sua zona de conforto, ele sai daquilo que já estava, sabe, sob o seu domínio, sob o seu cuidado, e agora ele vai vivenciar outro desafio. O que me chama a atenção é que Paulo apressadamente vai. Ele não pensa duas vezes. Ele não duvida da visão que teve. E ele vai à Macedônia. E diz a Bíblia que quando ele chega naquela cidade, ele encontra uma vendedora de púrpura, chamada Lídia, de Tiatira, que não era daquela cidade, ela era de Tiatira. E essa mulher era uma comerciante que estava vendendo ali naquele caminho que era uma rota geográfica comercial. E ali naquele lugar ela encontra Paulo. Paulo, quando chega, já de princípio ganha aquela mulher para Jesus. E como ele ganha ela para Jesus, mesmo sem conhecer ninguém naquele lugar, o Senhor já se provê de um lugar para Paulo ficar. Porque Lídia agora oferece a sua casa, para que fosse casa deles, dos missionários, para que eles morassem lá. Às vezes a gente pensa, pastor Tony, sabe, que quando Deus lança um desafio para nós, sabe, pastor Desi, a gente fica meio receioso, pensando que não vai dar certo. Mas quando Deus chama, Ele tem cuidado. Ele tem um cuidado sim. Você viu que o pastor Tony Neno disse aqui? Sabe que a maior renda da igreja, que uma parte maior da igreja vem de pessoas ímpias. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus, é o cuidado do Senhor. Então quando você se dispõe a vivenciar isso, vivenciar a obra de Deus, o Senhor se dispõe a cuidar da tua vida. Ele dispõe a cuidar da vida de Paulo. E lá naquela cidade de Tiatira, aliás, na Macedônia, ele pega aquela mulher e oferece a casa dela. E todos os dias, quando eles iam orar, Paulo, sabe, se encontrava com uma moça que dava muito lucro para aquela cidade. E aquela moça, por sua vez, dizia: esses homens aí verdadeiramente são homens de Deus. E todos os dias pela manhã, quando Paulo ia orar, juntamente com a equipe de missionários, ela dizia: verdadeiramente esses homens são homens de Deus. Chegou um determinado dia que Paulo vai orar, aí ela diz: verdadeiramente esses homens são homens de Deus. Paulo toma a palavra e volta atrás e diz assim: espírito imundo, sai da vida dessa mulher. Na mesma hora a moça ficou curada. Na mesma hora o espírito imundo que operava na vida dela saiu da vida daquela moça. Os magistrados da cidade, observando aquilo, e viram que a sua fonte de renda tinha saído, porque eles lucravam com as adivinhações daquela moça. Olharam e viram: esses homens vêm de outro lugar e nos afrontam. Naquele momento, pegaram Paulo e Silas, levaram perante o sinédrio e lá açoitaram. Segundo os historiadores disseram que deram 110 varadas nas costas de Paulo e de Silas. Agora imagine bem, queridos, comigo, raciocine comigo, o que este homem fez para merecer tantos açoites, tantas varadas nas suas costas. O que este homem fez de tão grave para agora receber uma pisa em troca? Eu posso até muito bem ir mais adiante. Ele poderia muito bem, Paulo, chegar e dizer para Deus assim: Senhor, quer dizer que o Senhor me envia para cá, eu estava tão bem nas igrejas que eu tinha estabelecido, e o Senhor me envia para cá para ser açoitado, para apanhar. Olha como eu estou, as minhas costas em sangue, as minhas costas lapiadas. Paulo pega 110 varadas, prende ele, mão e pés, dentro de uma prisão. E ele tendo todos
os motivos, humanamente falando, para questionar Deus. Porque às vezes é assim. Às vezes, queridos, acontece pelo fato de você, sabe, Deus está lhe levantando, lhe colocando em posições, para você levar essa palavra, ter o privilégio de levar esse ID adiante. Chega momentos que nós começamos, por conta das guerras e as lutas que surgem, nós começamos a questionar, nós começamos a murmurar, nós começamos a se maldizer, nós começamos, sabe, a falar coisas que não é para falar. Sabe por quê que nós falamos? Porque nós não temos esse entendimento. Pastor Tony, o cenário perfeito para Deus se manifestar é o cenário, sabe, de dificuldade, o cenário, como muitos falam, de deserto. O deserto é o cenário perfeito, é o cenário perfeito para Deus se manifestar. Se nós formos ler os textos, nós vamos perceber que quando o povo de Israel sai do Egito, o cenário perfeito que Deus se manifestou foi o deserto. De dia o Senhor se manifestava em uma coluna de fumaça para que o sol não molestasse eles. À noite o Senhor era uma coluna de fogo que guiava ele no meio do deserto. Quando eles chegaram na beira do lago de Mara, lá era amargosas as águas, eles pegaram e ele disse: toca nas águas com esse ramo e essas águas vão se tornar adocicadas. Quando eles cansavam de comer maná, o Senhor mandava codorna. O deserto era o cenário perfeito, mas eles questionavam. Lembra de Moisés? Lembra de Moisés, quando Deus tirou Moisés do Egito? Quando Moisés sai do Egito, todo mundo dizia que Moisés ia morrer. Por quê? Porque Moisés foi lançado dentro do deserto. O deserto é sol escaldante, frio abaixo de zero. Estava sujeito aos salteadores, às bestas fera que operavam naquele lugar. Mas lá no deserto, no cenário de morte, na ótica humana, num cenário de derrota, foi aonde ele conheceu. A Bíblia diz que era 430 anos que Deus não manifestava no meio do seu povo, que Deus não falava com o seu povo, e Deus tinha prometido a Israel que levantaria um libertador. O libertador era Moisés. Como Anrão e também Joquebede não ensinaram a Moisés a respeito do Deus dos céus, já eram 430 anos sem ninguém falar a respeito deste Deus. E quando eles buscam a Deus, aí o Senhor tira Moisés e joga no deserto. Por que Deus colocou Moisés lá no deserto? Moisés tinha que conhecer quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe por que Deus colocou ele lá? Quando Moisés chega no deserto, ele conhece uma moça chamada Zípora, filha de Jetro. E aí Moisés se casa com essa moça, filha de Jetro. Jetro era sacerdote em Midian. Midian era filho de Quetura. Quetura era esposa de Abraão, que adorava ao Deus dos céus. Significa dizer que Jetro ainda cultuava ao Deus dos seus pais lá no deserto. Por esta causa Deus leva Moisés ao deserto, e lá no deserto se revela para ele. Sabe por que muitas vezes Deus permite você estar no deserto? Sabe por que Deus permite muitas vezes você enfrentar o deserto? Sabe por que muitas vezes Deus permite você entrar nessa situação? Não porque Ele é um Deus mau, não é porque Ele quer ver o seu fim, não é porque Ele quer ver o seu fracasso. Justamente Deus permite você entrar dentro desse deserto para Ele se revelar a você, para Ele mostrar que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu Senhor. Esse deserto não veio para te matar, esse deserto não veio para ser o teu fim, esse deserto veio para Deus se revelar a você. Se hoje você está vivenciando esse deserto, se prepara que os propósitos e os planos de Deus serão reconhecidos na tua vida. Quantos assim acreditam nisso? Quantos assim crê nisso? Se você crê nisso, adore o nome desse Deus. Paulo tinha tudo para dizer: acabou. Questionar Deus: por que o Senhor me trouxe para cá? Por que o Senhor me trouxe para ser morto neste lugar? Ele poderia ter feito isso, mas em nenhum momento Paulo fez isso. Ao contrário, à meia-noite a Bíblia diz que estava Paulo e Silas presos, e ele, tendo todas as razões e motivo,
para questionar humanamente falando a Deus. Ele olhou, quem sabe, olhou para Paulo e olhou para Silas, aí disse assim: está doendo, Silas? E ele disse: Paulo, eu estou sem força, está doendo demais. E Silas pergunta de Paulo: e você está sentindo muita dor? E quem sabe Paulo disse: as minhas costas estão doendo, Silas. E eles esperavam ali começar uma murmuração, um burburinho. Mas o que resulta? Enquanto eles tinham motivos humanos para questionar, um olhou para o outro e disseram: vamos adorar, vamos engrandecer. A Bíblia diz que enquanto eles oravam e cantavam louvores a Deus, acontece o sobrenatural. E eles não oravam e cantavam louvores a Deus dentro de um quarto. Eles não estavam cantando dentro de uma igreja com a orquestra dessa daqui, não. Eles não estavam orando dentro do seu quarto em secreto, não. Eles estavam orando preso mão e pés. Eles estavam orando dentro de uma prisão, querido. Sabe o que é que eu entendo isso? O verdadeiro adorador, ei, querido, prisão não cala a boca dele, sabe? Algema não cala a boca de verdadeiro adorador, sabe? As prisões não vão calar a tua boca, o deserto não vai fechar a tua boca, sabe? As lutas que você hoje está enfrentando não vão tirar a adoração da tua vida. Ao contrário disso, como disse Paulo em Filipenses, quando os irmãos souberam a respeito das minhas prisões, aí que eles pegavam o evangelho com mais confiança. Se hoje sabem do que você está passando e vê a tua devoção e adoração a Deus, isso vai motivar pessoas. Vai motivar pessoas. Veja que ele tinha tudo para questionar, e de repente eles começaram a adorar, eles começaram a engrandecer. E quando eles começam a engrandecer e adorar o nome do Deus Todo-Poderoso, acontece algo sobrenatural. A Bíblia diz que eram quase meia-noite quando veio um grande terremoto naquele lugar. Sabe, queridos, e as algemas foram quebradas, os grilhões despedaçados, as portas que prendiam todos eles foram derribadas. E naquele momento houve-se um grande silêncio. Depois daquele terremoto, o carcereiro tenta tirar sua própria vida, e Paulo diz: não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Perceba que Paulo não precisou usar um alfinete para tirar as algemas. Paulo não precisou usar uma serra para cortar as algemas e os grilhões. A adoração de Paulo moveu o coração de Deus, e as algemas que prendiam ele foram quebradas. A tua adoração, o teu louvor a Deus vai quebrar prisões, grilhões que prende pessoas na sua vida, na sua família, pessoas de sua família que vivem aprisionada, pessoas que vivem presas, sem forças. Mas a tua adoração a Deus, a tua devoção ao nome desse Senhor, sabe o que vai fazer? Vai fazer com que você vença essa batalha, vença essa guerra. Você está me entendendo nesta noite? O Senhor está dizendo que Ele vai pelejar por você. Essa guerra não é sua, essa guerra é deste Deus. Ele vai pelejar a tua peleja, Ele vai pelejar a tua guerra. Enquanto tu adora a Deus aí, Ele visita a tua casa. Enquanto tu adora a Deus aqui, Ele visita o teu filho. Enquanto tu adora a Deus aqui, Ele vai lá dentro do hospital. Enquanto tu adora a Deus aqui, Ele vai lá dentro da prisão, lá dentro do... Ele vai onde quer que seja, mas Deus vai fazer um milagre. Oh. Enquanto você, sabe, entende o poder da adoração, que é uma arma que Deus nos deu, Ele se responsabiliza por cada um de nós. Eu queria que você nessa noite ficasse de pé onde você está.
Eu não sei, escuta bem, querido, eu não sei o que é que você está enfrentando, qual é a prisão, qual é a guerra que você enfrenta, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, que para muitas pessoas talvez seja algo simples, mas para você tem tirado a tua paz, tem te agoniado. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer algo para você, que através da tua adoração, que através do seu louvor ao Senhor nosso Deus, essa guerra, essa luta, essa batalha, ela será sim vencida. Ela não será vencida com a força do seu braço, ela não será vencida com as suas habilidades, ela não será vencida, sabe, naquilo que você tem o domínio, não. É Deus que vai vencer por você, porque Deus se responsabiliza pelo aquele que o busca. Enquanto você busca Deus aqui, Deus está fazendo o impossível por você. Ah, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto aquela mulher Ciro-fenícia adorava a Deus aos pés dele e dizia: Senhor, eu tenho uma filha que está terrivelmente moribunda, endemoniada. E Jesus disse: olha, não é lícito tirar o pão da boca do filho e dar e deitar os cachorrinhos. E ela olhou para Jesus e disse: é verdade, Senhor, mas também não se esqueça que os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que aquela mulher faz? Aquela mulher, diante dessa humilhação, ela reconhece a autoridade de Jesus, ela adora Jesus diante daquela crise, daquela luta, e naquele mesmo instante o Senhor envia a cura para a sua filha que estava lá naquele lugar. Enquanto ela adorava Jesus ali naquele lugar, o Senhor enviava a cura para a sua filha que estava em casa. Enquanto você adora o Senhor aqui nesse lugar, o Senhor visita alguém, o Senhor visita aquele lugar, o Senhor visita essa situação, o Senhor visita a tua necessidade. Você está me entendendo nessa noite? Oh Deus, te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder o que é que te mantém de pé, crente? te louvar. Amanagachuri, amanagachandarai. As tentações é mais que escape. Ninguém sabe o que você está passando dentro da tua casa. Ninguém sabe o que tu enfrenta. Mas Deus está dizendo: esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. deixa eu dizer uma coisa para você. Quem olha para ti, para o teu sorriso, acha que você é uma pessoa que não enfrenta problema. Tem pessoas que olham para você e vê o seu rosto, sabe, alegre, não sabe como está o teu coração ferido. Quem olha para você diz assim: essa pessoa não tem problema algum, mas não sabe as lutas e as crises que você leva no interno. Quem olha para você diz: essa pessoa é muito forte, mas não sabe do quantas vezes você chegou para Deus e diz: eu quero entregar, eu não quero mais ir adiante. Quem olha para você diz assim: ó, olha, esse homem nunca passou por situação difícil, mas não lembra às vezes, não sabe às vezes. Quantas vezes no pé da cama você diz: Deus, eu não consigo mais. Por detrás desse rosto, por detrás desse sorriso, existe um homem e uma mulher que precisam do auxílio de Deus, da ajuda do Senhor. E se você se encontra nessa noite dessa forma, se você se encontra nessa noite desse jeito, eu queria convidar você, se possível você viesse à frente rápido, para a gente fazer uma oração por você. Oh. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia,
Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. Adore Ele aí, isso, adore Ele. Adore Ele enquanto você adora Ele, visita o hospital. Enquanto você adora Ele, Ele visita a prisão. Ele visita, sabe, o manicômio. Ele visita o leito. Ele visita a tua casa. Ele visita aquela bocada. Ele visita os vales. É mais que estratégia. Deus visita, Deus visita. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando